Olá, galera, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da melhor disciplina e da melhor turma que eu tenho nesse semestre na segunda-feira, Contabilidade Avançada. Tudo tranquilo por aí, dona Débora Luiza? Tudo tranquilo, professor, e contigo? Olha, tudo bem, né? Última segunda-feira do ano, mas última segunda-feira do ano do mês de abril, né? Segunda-feira em abril, agora é só 2022, então temos que aproveitar bem hoje aqui. Achei estranho mesmo. É, isso aí. Vamos ver quem mais que tá aí, só gente boa hoje. Ô, Baldiceira, tu não disse que ia se atrasar? Oi, professor. Já cheguei. Já chegou, tá nas panelas de novo? Capaz que tu já chegou, Baldiceira. Hoje eu tô na casa do Baldiceira original. Ah! Em plena segunda-feira. Beleza, vamos ver quem mais está aqui. Tem gente que eu nunca vi nas aulas que está aqui hoje. Olha aqui, ó. Letícia, tu tá aí hoje? Que milagre. Ah, que milagre, né? E a moto? Hoje foi pra oficina, daí tá tudo certo agora. Ninguém manda ter duas coisas, tem que escolher uma ou outra, né? Rafaela, quer falar hoje, Rafaela? A Rafaela não quer falar, nem digitar, mas tudo bem. Vamos ver quem mais aí que está de longe aqui. Michele, tudo bom, Michele? Michele também não quer falar, né? Olha aqui. Bom, Franciele Milani, tudo bem, Milani? Tudo, e você, professor? Tudo bem. Como é que tá a vida aí em Carlos Barbosa? Tá bem, graças a Deus. Um pouquinho de frio, mas vamos superando. Isso aí. Ó, a Rafaela deu sinal de vida aqui, não estou conseguindo abrir o microfone. Ai, ai, ai. Mas tudo bem. Falar em Carlos Barbosa e a nossa quase proprietária da Tramontina, Joyce, tudo bem? Boa noite, professor. Ó, tá com o microfone distorcido aí, parece DJ de baile sertanejo. Deve ser a internet. Não, isso aí, internet mesmo. Olha aí. Bom, eu não posso começar a aula sem antes escutar o boa noite do Gilvan Guerra Carijo. Tudo bom, Gilvan? Boa noite, professor Tiwali. Tudo certo? Aqui em Barbosa, tudo sob controle. Ó, o pessoal de Barbosa aí tá que tá, hein? Dominando aí a sala de aula. Olha, 24 alunos aqui logados, hein? Mas esse é o nosso recorde de 33, não, de 32, né? Agora, 25 alunos, olha aí, estou até emocionado. Mas tudo bem, né? O Edmar começou queijado em Bento Gonçalves? Tem um pessoal que tá com geada no cabelo aí. Eu não tô. Ô, Gilvan, tu consegue andar de moto hoje? Claro que no inverno é melhor do que no verão. Claro, dá pra te colocar roupa, né? Dá. Depois, no intervalo, vocês vão lá para a sacada e conversem. Bom, pessoal, vamos retomar, então, nosso assunto aqui, antes de começar a aula propriamente dita. Acredito que todos já tenham visto ali as suas notas daquela atividade prática lá, né, sobre investimentos, lançamentos, né, investimentos permanentes. Então, eu coloquei no grupo as notas, coloquei no Moodle lá também a avaliação. Praticamente todos acertaram, né? Claro que tinha ali alguma distorção em relação aos percentuais, mas isso eu já esperava.
como a gente falou, né, uns trabalharam direto, outros com 1 ou 2 casas, tá? Teve aluno que não acreditou que acertou tudo, né, que queria que eu conferisse de novo, mas será que eu não errei, tio Ali? Disse, não errou, tá certo, tá ali, conferi de novo, mas essa é a vida. Também ali eu já disponibilizei para vocês as notas ali do ponto extra, então, de uma maneira ou outra, todos também que postaram ali, que como não era obrigatório, todos que postaram ali conseguiram o ponto extra, porque na verdade era só fazer o resumo e exemplificar ali como que funcionava dentro do Conselho de Contabilidade a questão da governança corporativa, né? A gente não trabalha com ciência exata, então, assim, dentro de uma certa limitação, a gente aceita a resposta e no trabalho, no dia a dia também, vocês, né, sabem até mais do que eu, que hoje é de uma forma, amanhã é de outra, mas a gente tem que seguir um limite ali, justamente para ficar dentro do contexto, tá? Então, essa foi a nossa primeira atividade prática, ela valeu 20%, então quem tirou 10, que foi todo mundo, tem 2 pontos já no grau A. E quem tem 1 ponto extra, né, que acho que não lembro se foi 18 alunos, eu acho, só dos 32, tem mais 1 ponto extra, então já tem 3 pontos. A gente tem mais uma atividade prática valendo 20% e a Ativari, no dia 10 de maio, daqui a 2 segundas, valendo os 60% restante do grau A, tá? Então, em relação às notas aí, ponto extra, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Acho que não, né? Tudo está dentro do esperado aí. Bom, partes relacionadas. Então, esse foi um assunto que a gente começou na semana passada, tá? A gente viu bastante ali conceitos, né? Bastante opiniões, né? A própria resolução do CPC que fala, né, sobre partes relacionadas. Hoje a gente vai seguir no assunto, só que a gente vai ter um contexto mais exemplificativo, tá? O que acontece? Aquelas questões lá que vocês fizeram, que depois eu botei o vídeo ali com as respostas, todos acertaram, ficaram em dúvida, discordaram das respostas. Então, eu vou compartilhar aqui, né, só para a gente ter relembrar ali aquelas questões novamente. Deixa eu só ver se carregou aqui está carregando meu HD. Deixa eu abrir, então, contabilidade avançada, aula 7, tá? Então, o que acontece? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que é este aqui, tá? Então, era lá no final, a gente viu, então, na aula passada, aí, todo esse contexto aí. Bom, a questão 1, como eu falei para vocês, é a letra E, se não me engano, correto? Tá? Essa é uma questão de concurso, todas as opções aí são praticamente iguais, mas a única que fecha, né? Vamos confirmar que se é a letra E, as pessoas físicas ou jurídicas com as quais a companhia tem a possibilidade de contratar em condições que não sejam as de independência, que caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia. Então, é o nosso conceito de partes relacionadas, tá? Então, o que é que acontece? Independente se é pessoa física ou jurídica, se tem uma relação com outra organização, há necessidade da gente ter, né, o registro nas demonstrações contábeis das partes relacionadas, das transações, né, com essas partes relacionadas, tá? Depois, a número 2 eram todas corretas, tá? Então, tanto compras ou vendas de produtos ou serviços, como contrato de empréstimos e de agenciamento, são exemplos, dentre vários que a gente tem, de transações com partes relacionadas. Então, era a letra E, tá? A terceira, se a entidade tiver realizado transações entre partes relacionadas durante os períodos cobertos pelas demonstrações contábeis, a entidade, tá? Também é uma pergunta de concurso, tá? E, basicamente, aqui, na minha opinião, né, não era difícil essa questão aqui, tá? Então, o que é que eu poderia eliminar aqui, ó? A letra A,
a letra B, a letra C, a letra E. E ficar com a letra D. Se não me engano, essa é a resposta, né? Se eu me contradisse eu mesmo, vocês podem falar. Mas analisando aqui a letra D, divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas. Então, divulgar, né? Se é controlada, coligada, ou se a pessoa física é administrador, não é, e é de outra empresa, e assim por diante, tá? E a 4 era para marcar a única que não representasse um exemplo de transação, né, entre partes relacionadas, e era a questão da entrada, também, se não me engano, entrada de um novo fornecedor no mercado, tá? Até porque as outras opções A, B, C e D, A, B, D e E, estavam no material como exemplos de transações com partes relacionadas, tá? Então, isso aqui foi só uma relembrança do que a gente viu na aula passada e nos exercícios. Lembrando que essas questões teóricas, elas podem e devem estar presentes na nossa gloriosa Ativari, de grau A, lá no dia 10 de maio, né, como eu falei anteriormente, certo? Bom, de imediato, vou compartilhar, então, o material da aula de hoje, que não vai ter, assim, tanta diferença do assunto que a gente viu, só vai ser de uma perspectiva diferente, para que todos, né, tenham a possibilidade de entender e facilitar esse entendimento sobre o que são partes relacionadas. Então, assim, pessoal, entre o assunto de partes relacionadas, né, o que acontece muito é o que acontece. Não atrapalhei aqui, porque o pessoal está já ansioso para saber aqui o que é aqueles números que eu postei lá. Calme. Né? Um profissional da área de contabilidade não pode ser ansioso, tá? Em uma hora a gente vai chegar lá, tá? Então, pessoal, partes relacionadas, tá? É exatamente o que o nome está dizendo. Duas partes, no mínimo, mas pode ser 3 ou 4, que tenham um relacionamento. Tá? Até eu dei o exemplo na aula passada de uma família, né? Onde tem o casal, os filhos ali, sogro, a sogra, o cunhado, né? Todos morando junto ali, tendo um relacionamento em comum. Tá? Então, o que acontece? Esta necessidade de mudança, né, de mudança não, mas de registro e informação de partes relacionadas, ela vem desde a modificação da Lei 6404 a partir de 2008 e 2009. Porque em outros países, né, existia esse registro, essa demonstração. E aí, com a questão de internacionalização das normas contábeis, muitos países adaptaram a sua legislação. Foi o caso aqui do Brasil. Então, a Lei 6404 está valendo, lógico, de 76, mas teve duas leis ali, a 11.609, se não me engano, e mais outra, eu não lembro o número agora, mas que alteraram alguns propósitos, trocaram alguns demonstrativos e inseriram a questão das partes relacionadas, que até ganhou um pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ali, que a gente viu na aula passada. Então, o que são partes relacionadas? Então, aqui, ó, tem um exemplo bem simples, tá? Isso aqui eu peguei de livros aí, né, de publicações de revistas na internet. Então, transação com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. Então, esse é o conceito básico. A gente vai mais à frente que há contestações, tá? Mas esse é o conceito básico, ou seja, é eu transferir dinheiro, tá? Basicamente, mas, né, recursos, pode ser recursos materiais também, tá? Serviços ou dívidas, obrigações, né? Já que obrigações faz parte do patrimônio, entre uma entidade que está apresentando a sua informação e outra parte que tem relação com essa entidade que reporta. E o interessante é isso aqui, ó, mesmo sem ter um preço em contrapartida. Então, vamos dizer que eu presto serviço e não preciso cobrar, porque eu tenho uma relação com aquela organização. Então, não necessariamente eu cobre, porque muitos dizem assim, não, eu só vou
registrar e apresentar aqui quando eu compro, por exemplo, matéria-prima de outra empresa. Ok, isso é o básico, é o comum. Mas vamos dizer que a empresa me dá matéria-prima por ter uma relação, seja de coligada, controlada ou apenas de administração, tá? Naquele joint venture que a gente falou, mas não cobre, né? Só movimente. E, claro, se tu dizer assim, mas está dando matéria-prima de graça? Não, na verdade, não está dando de graça. Ela faz parte da rede e ela vai se beneficiar futuramente dessa contrapartida. Só que mesmo que não tenha, é parte relacionada à necessidade de registro e de demonstração nos demonstrativos contábeis, tá, pessoal? Então, esse é o segredo da parte relacionada. Esse outro quadrinho aqui, até vou reduzir um pouquinho para caber na tela, tá? Nos traz novamente exemplos de transações com partes relacionadas, que devem ser divulgadas, não é que podem, tá? É que devem ser divulgadas. Então, ó, compras ou vendas de bens, locações, transferência de pesquisa, transferência mediante contrato de marcas ou patentes, entre outros aqui, ó. Tá? Então, basicamente, a gente tinha visto 6, né, 7 exemplos na aula passada, aqui tem mais exemplos de transações envolvendo partes relacionadas. Lembrando que podem ou não envolver um valor de contrapartida, certo? E aqui, como eu falei dos conjuntos, né, na aula passada, o que é que acontece? Ó? Se há uma relação, tá, de controle, tá, tanto de controladora como controlada, de coligação, tá, de entidades que têm conjunto ou influência significativa, se tem pessoal-chave da administração, né, ou da controladora, joint ventures, tá? Então, todas aquelas que têm uma intersecção com alguém, seja jurídico ou físico, é parte relacionada. Sendo parte relacionada, há necessidade de registro desta informação e sua divulgação nas demonstrações contábeis, certo? E aqui também temos outro esquema, olha aqui, ó, isso aqui funciona até como uma rede de, tipo assim, de telefone sem fio, né, que a gente brinca. Então, eu tenho uma empresa G, tá, que tem relação com a entidade 1, essa pessoa X é uma pessoa física que tem relação com a entidade 1, essa entidade 1 tem relação com a A e com a B, esse ente estatal, por exemplo, tem relação com a entidade 2, que tem relação com a C e com a D. Então, eu posso dizer que esse ente estatal aqui, que está acima aqui, tem relacionamento com estas 7 pessoas, sendo 6 jurídicas e 1 física. Então, no momento que uma dessas aqui for demonstrar seus demonstrativos contábeis, for apresentar, divulgar, ela vai ter que, dentro do contexto que ela está ligada, representar esses valores de partes relacionadas, dentro, né, pessoal, de uma dessas situações aqui, que, porventura, aconteça durante o exercício social, tá, do ano. Para clarear a ideia de vocês, tá, eu trouxe aqui alguns exemplos de balanço patrimonial, aonde estão registradas, tá, as partes relacionadas. Então, por exemplo, aqui é só um corte que eu tirei do ativo, tá? 2011, 2010. Então, aqui, ó, dentro do ativo circulante, ó, eu tenho a conta partes relacionadas, tendo um valor em 2011 e um valor em 2010. Como é que é feito esse lançamento, tá, pessoal? Ele é um lançamento como qualquer outro. Eu vou ter que criar a conta no plano de contas, lógico, como a gente falou semana passada, eu posso criar ela de forma genérica e depois especificar dentro dela a origem, né, se é pessoa física, se é jurídica, controlada, coligada, joint venture e por aí vai. E como é que eu vou medir esses valores? Bom, se é algum daqueles exemplos lá de transferência de material, de pesquisa, de recursos, é só ver o montante que foi transferido. Então, vamos dizer assim, ó,
Vamos dizer que esses 36 mil aqui de 2010 foi a transferência de recursos humanos para a empresa, para essa empresa. Teve uma relação. Então, tipo assim, eu emprestei meus funcionários para trabalhar num projeto na outra empresa, tá? Pode acontecer sem nenhum problema. Então, esse seria o valor que eu tenho de capital humano, de RH, né? Pode ser a folha de pagamento, pode ser outras questões ali. Claro que isso aqui não é a pagar, tá, pessoal? Tanto que ela está no ativo circulante. Então, ela está aqui como saldo devedor, porque é um direito da empresa ter esta parte relacionada com outra. Então, ela vai estar basicamente quase sempre na totalidade dentro do grupo ativo, ou do circulante, como nesse exemplo, ou do não circulante, como a gente vai ver mais à frente, tá? Eu trouxe aqui agora outro exemplo de outro balanço, tá? Que tem partes relacionadas tanto no ativo circulante, tá? E olha que interessante aqui, ó. Essas partes relacionadas são estoques, outras contas a receber, tá? Créditos tributários, outros ativos. Então, todos estão abaixo, tá? De partes relacionadas, tá? Já no não circulante, ele está de maneira genérica apresentado aqui, 2 milhões e pouco, diretamente aqui, sem ter essa subdivisão como tem no ativo circulante. Até, sim, entende por quê? Porque aqui, como é mais rápido, a liquidez é maior, eu especifico mais, principalmente porque, nesse meu exemplo aqui, eu estou trabalhando com estoques, tá? E é um valor alto em estoques. Então, de 129, 102 mil de estoques dentro de partes relacionadas, ou seja, esse valor aqui veio de fora da empresa, outras empresas, para esse meu balanço consolidado aqui. Aliás, não necessariamente consolidado, tá? Mas meu balanço apresentado tendo esse relacionamento, tá? Antes de passar para esse outro exemplo aqui, pessoal, eu gostaria de ouvir vocês aí, alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o que a gente está vendo aqui, não entendeu ainda o que é uma parte relacionada, pode perguntar agora, pessoal. Essa é a hora da gente trocar ideias e dirimir as nossas dúvidas. Tudo certo, tio Ali. Olha aí, tudo certo, né? Muito bem. Tá tranquilo aí, Edmar? Tá pegando o negócio? Tudo certo. Então tá bom, então. Beleza. Pessoal, continuando aqui, esse terceiro exemplo que trouxe aqui, ele é bem interessante, tá? Depois eu vou passar a palavra para a pessoa que nos trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui é uma doação de uma colega. O que acontece? Isso aqui, tá? É um balanço de uma organização aqui de Bento Gonçalves, né? 19/2020, que uma aluna nossa, que eu vou já chamar aqui para usar a palavra, que é a nossa querida Luana da Silva Bertol, descobriu no trabalho dela e disse assim, olha, tio Ali, partes relacionadas aqui no balanço do meu cliente. Eu disse, para tu ver, ó. Então é verdade o que o tio Ali está falando. Então, está dentro aqui do ativo não circulante um valor de partes relacionadas. Então, Luana, poderia dar esse testemunho para a gente aí, por favor? Oi, sim, eu falo. Tá. Tu quer que eu conte como é que foi a história? Isso? Oi? Está escutando agora, Luana? Sim, eu tô ouvindo. Tu quer que eu conte como é que foi a história? Isso, tu conta desde o início, dá teu testemunho aí de toda essa aventura, por favor. Sim, então, para alguns clientes a gente utiliza para ter o limite de crédito as demonstrações contábeis. E foi o caso desse cliente que a gente precisava fazer o lançamento para análise para dar um crédito para esse cliente. Só que na hora de fazer o lançamento tinha essa conta bem relevante, partes relacionadas, que eu nunca tinha visto essa conta na minha vida. E eu mandei pro professor para perguntar do que era essa conta, né?
Daí ele me disse assim, é o que a gente estudou na semana passada. Tu lembra? Eu falei, lembro. Aí fui eu lá contar pra todo mundo, não, porque eu sei o que é, né? Aí, então, já resolveu pra gente lançar. E até outra questão que eu estava conversando com o professor, porque assim, se for já partir até para uma auditoria, né? Tu analisar esse valor que está lançado nas partes relacionadas, ele é o valor mais relevante do ativo e do passivo dessa empresa. Ele está lançado nos dois. E ele não está especificando exatamente do que é, se é de uma empresa coligada, de uma controlada. E nas notas explicativas, que eu não mandei foto para o professor, também não tinha nada. Daí esse foi o meu questionamento para ele. Antes de seguir o assunto, claro que a Luana ia dizer que lembrava do que viu na aula passada, né, Luana? Capaz que ia dizer que não, né? Senão já descontava um ponto. É verdade. Não, mas eu lembrava sim. Ah, tá certo, brincadeira. Então, assim, pessoal, qual é que é a empresa? É imobiliária isso aqui, né, Luana? Isso, é uma imobiliária. É imobiliária. Então, o que é que acontece? Aqui, como a Luana falou, até saiu cortado aqui embaixo, mas tem partes relacionadas no passivo e no ativo. Porque a imobiliária, como disse, a Luana falou, não tem informações mais específicas em notas explicativas. Então, isso aqui pode ser, com certeza, acho que não é investimentos, em controlado ou coligado, porque não está dentro do grupo investimentos, tá? Mas isso aqui tem a ver ou com pessoas físicas, já que é uma imobiliária, ou com pessoas jurídicas que deixam, né, aquelas suas casas, seus apartamentos ali para a imobiliária trabalhar, ou na venda ou no aluguel, tá? E aqui no passivo são as obrigações que esse relacionamento que a imobiliária tem com essas partes relacionadas, tá? Só que, até eu disse para a Luana, não é obrigatório, né, aparecer nas notas explicativas essa especificação. O que é obrigatório é eu divulgar aqui, ó. Então, ele divulgou, está aqui no seu balanço patrimonial. Agora, se a gente está falando de governança corporativa, a contabilidade, né, transparência, prestação de contas, independente se é uma empresa com fins lucrativos ou não, seria bom aparecer nota explicativa, pelo menos não dando os nomes, né, mas assim, valor de partes relacionadas são em relações a imóveis disponíveis para aluguel ou venda, que estão sob responsabilidade desta empresa, desta imobiliária. Tá? Então, assim, é sempre importante dar o maior subsídio possível, claro, desde que não seja algo estratégico ou sigiloso, envolvendo partes relacionadas, até porque os valores aqui, ó, somente do passivo, que é maior, são valores que comprometem não, mas assim, são grandes valores percentuais dentro da estrutura de capital, dentro da composição do ativo e do passivo desta empresa. Então, sempre é importante dar o máximo de especificações possíveis acerca das partes relacionadas. Como eu disse para a Luana, né, e para vocês também, é difícil às vezes a gente ver essa informação, então, raro é eu ter lá no balanço coligada e controlada. Não tão raro, até porque a legislação existe, mas assim, não é comum ter, né, a gente visualizar balanços onde tem essa conta partes relacionadas. Mas existem, tá aí uma prova real, tá, que é algo recente, dá para dizer, né, de 2008 para cá, tem aí 12 anos e legislação, 10 anos, 15 anos é recente. Depois desse período, em média, que ela vai ficando, assim, de fácil lançamento, de fácil entendimento, senão é sempre algo novo até firmar esse posicionamento de ideias, tá? E o que é que acontece, pessoal? Tá? Antes de nós passar ali para os exercícios, o que é que acontece? Deixa eu até interromper aqui, botar meu videozinho aqui, meu rostinho aqui de novo. Então, o que é que acontece? Há muita discussão sobre isso, tá? Todos sabem, né, estão cansados de escutar o tio Ali e os demais professores falarem que contabilidade é uma ciência social, ela faz parte da ciência social. Então, algumas vezes, eu tenho 3, 4 maneiras de fazer o que a legislação determina, ou o que os princípios contábeis determinam,
Eu não tenho algo único, né, algo exato. E quando envolve conceituação, tipo essa conceituação aqui de partes relacionadas, às vezes alguns acham que é uma parte relacionada e tem que lançar, outros, contabilistas, né, acham que não é parte relacionada e não tem que lançar. Tá? Claro que cada um vai ter a sua justificativa e seu embasamento. Quem é que vai definir se aquele lançamento está certo ou se faltou informações? A parte de auditoria, seja ela independente ou auditoria da Receita Federal. Tá? Porém, como nós no Brasil aqui não temos muito trabalho de campo da Receita Federal sobre partes relacionadas, é mais sobre a questão de evasão fiscal e uma ou outra coisa relacionada à arrecadação, né, aos tributos, não é o foco do trabalho. Então, isso aí cabe mais no dia a dia para a auditoria independente, a gente vai falar um pouco disso na turma de quinta, na disciplina de quinta, tá? Buscar verificar se aquela empresa é parte relacionada ou não e se deveria estar ou está faltando essa informação nos seus demonstrativos contábeis. Mesmo assim, pessoal, não é pacífico, né, para usar um termo jurídico, não é pacífico entre os auditores independentes também esse conceito de partes relacionadas. Então, o que cabe ao contabilista nessa situação? Lançar, tá? Nunca é demais lançar e fazer o registro. Se não era preciso e tu lançou, bom, é só ajustar para que no outro ano tu não coloque essa informação que não é obrigatória, até porque ela vai modificar o teu valor patrimonial. Agora, se a gente tem uma justificativa bem plausível que não é necessário lançar, a gente se agarra nessa resposta, nessa justificativa, e não lance. E depois, se tiver algum apontamento da auditoria, ou de tanto independente como federal, a gente se baseia nisso. Tá? Então, às vezes vocês me perguntam assim, tio Allen, mas assim, tá certo ou não tá? Está certo, mas não significa que seja a única resposta adequada ao momento. Então, esse é a disciplina que vocês escolheram, esse é o campo de trabalho que vocês escolheram, né, estudar e seguir profissionalmente, ou já estão seguindo, né? Então, a gente tem que se embasar de tudo que acontece, isso aí de forma horizontal, né, não só focar ali, né, bitolar, para poder ter argumentos, porque a gente vai se debater, às vezes, com várias visões simples de coisas, visões complexas, perdão, de coisas simples. Às vezes, uma própria depreciação, tá, ela está feita errada. Até hoje eu estava falando com a Josiane, até não sei se a Josi entrou aí na aula, não entrou. Falar nisso, temos 28, olha aí, só 4 alunos fora. Como não, professor? Eu estou aqui. Mas como é que eu não vi teu nome aí, Josi? Mas eu falei que eu tinha entendido tudo aquela hora. Ah, JD, né? Então, tá falando com a Josi hoje a questão da depreciação lá no patrimônio público aqui nosso, que os cálculos no sistema estão, assim, todos com a mesma vida útil. Então, há um erro nisso aí, um erro simples, mas tem contador ali do município que discorda que não, que tem que ser a mesma vida útil, até porque são classificações e legislações diferentes, né? Não abrangeria aquelas vidas úteis, né, que a Receita Federal determina no seu regulamento para bens públicos. E realmente não tem assim uma objetividade, dá várias interpretações. Então essa é a vida do profissional contábil, tá? Viver todo dia em discussões e procurar fazer dentro daquela margem de limitação possível. Por isso que se torna muito importante o trabalho da auditoria, tá? Mas vamos deixar a auditoria para quinta-feira. Pessoal, está aberto aí para dúvidas, perguntas ou até outros testemunhos, além desse que a Luana deu, sobre partes relacionadas. Podem falar aí que vocês têm ou dúvidas aí, por favor. Gilvan, entendeu que é uma parte relacionada? Sim, professor. Pelo que você explicou aí, as etapas de como funciona, eu fiz um rascunho aqui, por escrito num caderno, para
tirar, quando ficar com dúvida, não tá toda hora perguntando. Ah, mas se tiver, pode perguntar, não tem problema. Não, sim, entendi, professor. Tá bom. Catiele, tudo bem, Catiele? Cadê a Catiele? Abandonou a vida. Vamos ver quem mais que está aqui. Ana Paula Mortari, tudo bem, Mortari? Catiele está aqui. Ah, Catiele, demorou a falar, meu Deus do céu. Desculpa, não estava conseguindo ligar o microfone. Ah, tá, não, tudo bem, sem problema, Machado. Machado, e aí? Entendeu que é uma parte relacionada? Olha, acredito que sim. E o que é uma parte relacionada? Ai, tu vai me fazer me expor assim? Ah, tu é a melhor Catiele dessa turma. A única, acho que de bem tu, né? Ah, mas eu não estou mentindo, pelo menos, né? Ai, céus, mas enfim. São as partes que se trocam recursos, isso? De forma mais simples. Sim, não só recursos, mas assim, que tem um relacionamento, né? Todos nós temos relacionamentos e as pessoas jurídicas também têm. Só que nesse caso, né, esse relacionamento envolve o patrimônio. Envolvendo o patrimônio, envolve o registro e a divulgação desta relação. Isso aí, Machado. Obrigada. E a Mortari, que eu tinha chamado antes, Mortari, tudo bem, Mortari? A Mortari acho que também tá. Não, eu não achava aqui para destravar. Pô, essa justificativa aí tá ficando manjada de não achar o microfone, hein? Pô, tu tá sem moral, tio Ali. Tu chama elas nem te dão bola, meu. Elas estão tudo assistindo novela ou jantando, cara. Tudo bem, por isso que o que vale para mim são os trabalhos de vocês, né? E a sala fica gravada. Não, mas a Ana Paula Mortari, ela tem justificativa, afinal, ela está gerando um ser vivo aí, né? Então, ela tem que se alimentar, tem que estar mais tranquila, né, Ana? Comer por dois. Comer por dois, mas não jantei ainda. Para quando é mesmo, Ana? Para final de junho. Ah, né? Vai ser bem no dia da atividade prática, imaginou isso aí? Mas como é pela internet, tu faz lá da maternidade. Sim, eu faço, deixo o pai cuidando e eu faço a prova. Não, isso aí. Mas, Mortari, entendeu aí? Tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Eu estava lendo ali, por isso que não achava microfone, daí depois baixo uma tela e abre a outra. Tá bom. Olha, tu é um exemplo aí de parte relacionada. Tu tá tendo uma relação com teu filho aí. Sim. Tá? E aí o que acontece? Tu tem que divulgar essa informação. Então, contabilmente. Então, realmente, claro, não tem como separar hoje, né? Sim. Mas, assim, é um exemplo bem tranquilo de um relacionamento entre duas pessoas. E, nesse caso, a gente pode trazer essa metáfora para o campo de uma empresa, de uma organização. E que altera o patrimônio, né, professor? Exatamente. Até tu fez... Ô, Pitol, já que tu entrou aí, diga uma coisa. Um filho aí, no caso da Ana Paula, é um gasto? Aliás, é um custo ou é um investimento? É um ativo imobilizado. É um baita no investimento, gente. Não, tá certo. Bom, uma coisa é certa, tudo é gasto, né? O gasto pode ser custo, despesa ou investimento, né? Bom, vamos lá. Vamos ver quem é que está com cara aqui, que está com meio em dúvida aqui. Eu posso perguntar? Cadê a Maróstica 1? A Maróstica 1 sabe quem é ela, né? Oi, professor. É a mais velha das Marósticas, né? Boa noite. Boa noite, Maróstica 1, também conhecida como Jaqueline. Isso aí. E aí, Jaqueline? Partes relacionadas. Exemplo de partes relacionadas. Exemplo de transações entre partes relacionadas. Cita uma. Ih, desligou o microfone. Te falei, meu, tu não acredita? Tá sem moral, meu, não tem história. Tu acorda 15 para 6 para mandar trabalho e tu quer ter moral às 7 horas da noite, meu. É que hoje era um bom pôr do sol bonito.
Ô, Jaqueline, sumiu? Foi abduzida? Olha aí, Jaqueline, acho que foi abduzida. Te deixou em stand-by, velho. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Professor. Oi! Posso fazer uma pergunta? Claro, Zanquete. Olhando o mapa que tu colocou na tela antes lá da empresa G, ela está relacionada com a entidade 1 e com a entidade 2. Deixa eu compartilhar o mapa aqui de novo, que aí fica melhor para a gente visualizar. Vamos compartilhar aqui. Beleza, aí, pode falar, Aline. Tá, então ela tem relação com a entidade 1 e com a entidade 2. E a entidade 1 e a entidade 2 também tem relacionamento? A gente pode considerar que tem relacionamento ou não? Isso, a entidade 1, tu diz o que? Com a G ou com essas outras aqui debaixo? Não, por exemplo, assim, eu entendo que a entidade G se relaciona com a 1 e com a 2. Tá. Existe também o relacionamento ligado entre a entidade 1 e 2 diretamente? Diretamente, não. Mas indiretamente, tá? Sim. Indiretamente, sim, tá? Não significa isso aqui seja controle, tá, pessoal? Que a gente viu que é direto e indireto. A gente está falando aqui de partes relacionadas. Pode ser só uma pessoa, por exemplo, aqui, ó, que seja sócio dessa aqui e que venda produtos para a entidade 1. Então, tem uma relação, tá, direta. Entre a 1 e a 2, diretamente, não tem, Aline, tá? Mas se tu analisar como as duas têm algo em comum, né, essa intersecção de conjunto aqui, comum, dá para dizer que elas têm uma certa relação indireta. Porque se essa aqui toma uma decisão de aportar mais recursos aqui, por exemplo, ou menos aqui, vai afetar essas duas aqui, certo? A mesma coisa que essas entidades C e D, ó, elas não têm uma ligação com A e B, mas como elas estão, né, dentro da geração aqui, da terceira geração, terceira linha, né, que é a segunda linha e a primeira aqui, há uma relação entre todos esse pessoal envolvido aqui, ó. Tá? É que nem tu nunca viu teu primo distante lá dos Estados Unidos, mas tu tem uma relação parental com ele. Tá. Beleza, Lívia? Entendi. E o teu primo nos Estados Unidos? Ah, tô esperando que ele exista. Quem sabe ele me convida para ir para lá. Ah, tá bom. Para Las Vegas. O que mais, pessoal? Tranquilo? Cadê a Maróstica? Eu me preocupei com a Jaqueline agora. Oi, professor. O que aconteceu? Foi abduzida? Não, minha nenê estava me chamando bem na hora. Olha aí, tudo bem. Tive que desligar que ela começou, oi. Ah, mas ela queria participar e a mãe não, né? A mãe não deixou. Tá. Mas, Jaqueline, parte relacionada, um exemplo de transações aí entre partes relacionadas. Compra ou venda de produtos e serviços? Tá perguntando ou tá respondendo? Respondendo. Ah, então diz compra e venda de produtos ou serviços. Isso. Tá? Não, é isso aí, pessoal. Então, assim, qualquer relação, tá? E aí, como eu disse, a gente vai ter os exercícios agora que a gente vai ter algumas situações ali que vai gerar um grande debate entre vocês. E é isso que eu quero, debate, para a gente ficar com o assunto mais quente aqui e salvo no nosso cérebro aqui, para quando a gente encontrar na vida real, como a Luana encontrou, a gente tenha esse entendimento. Tá? Lembrando assim, pessoal, na vida real, e todo mundo sabe aí, que trabalho já praticamente todos, né? Às vezes, um detalhezinho que a gente saiba a mais, e pode ser uma coisa simples, tipo uma fórmula de lançamento, segunda fórmula, terceira fórmula, que a gente aprende lá em contabilidade introdutória, faz o diferencial, tá? Porque, assim, o diploma, a graduação, muitos conseguem, tá? Mas o conhecimento, a aplicação, né, profissional, a qualidade do trabalho, não são muitos que conseguem. Então, nenhuma informação a gente pode descartar. E, às vezes, uma pequena coisinha já faz a diferença, seja numa interpretação, ou numa análise, né, seja numa auditoria, ou seja, num simples registro contábil. Então, assim, nunca despreze uma informação por mais irrisória, né, ou geral que ela seja.
certo? Beleza, vamos seguir aqui, vou compartilhar de novo o material da aula de hoje. Aqui. E agora que a coisa vai ficar boa. Bom, pessoal, nós temos aqui, deixa eu ver quantas questões, 7 questões, tá? Então, a gente vai comentar uma a uma, depois vocês vão fazer. Então, o que é que acontece? A primeira aqui, ó. O fato de 2 empresas terem em comum um administrador ou outro membro da alta administração é suficiente para que tais empresas sejam consideradas partes relacionadas? Sim ou não? E aí, dependendo do que vocês escolherem, vocês vão justificar por que é sim, por que é não. Então, está aqui a situação, ó. 2 empresas têm em comum um mesmo administrador ou membro da alta administração. Elas podem ser consideradas partes relacionadas? Sim ou não? E a justificativa, tá? Ia falar, Edmar? Sim. Não, mas isso aí é depois, eu estou explicando o que você tem que fazer. Bocó. Calm me, baby. A 2. A empresa que detiver o controle acionário de 2 outras empresas será considerada parte relacionada de cada uma delas, mas as empresas controladas não serão partes relacionadas uma da outra. Olha, isso aqui é uma afirmação. Então, essa afirmação está certa ou está errada? E justifique. Então, tipo, a empresa que detiver o controle de 2 empresas será considerada parte relacionada de cada uma delas, mas as empresas controladas não serão partes relacionadas uma da outra. Certo ou errado? Dependendo do que você escolher, justificar o motivo, tá? 3. A 3 é para colocar V ou F em cada uma dessas afirmações. Então, parte relacionada é a pessoa ou entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações. A participação de controlador ou controlado em plano de benefícios definidos que compartilha riscos entre entidades de grupo econômico é considerado uma transação entre partes relacionadas. Então, botar ali se é V ou F. Os itens de natureza similar podem ser divulgados de forma agregada, inclusive quando a divulgação em separado for necessária para a compreensão dos efeitos das transações com partes relacionadas nas demonstrações contábeis. E essa última, eu não vou ler, também, tá? Verificar se é verdadeira ou falsa, certo? Aqui eu não coloquei, mas lógico, vamos ter que justificar cada uma delas, por que você escolheu verdadeiro, por que você escolheu falso. Então, não tem resposta só objetiva, eu quero resposta subjetiva também, explicando a justificativa que levou vocês a escolher aquela resposta, tá? Aí a 4. A transferência de serviços entre partes relacionadas que não tenham ensejado cobrança de qualquer valor em contrapartida ao serviço prestado não está sujeita à divulgação pelas entidades envolvidas na transação? Sim ou não? E a justificativa, tá? Aqui temos uma questão, né, de concurso. A natureza dos relacionamentos e das transações com partes pode, em algum caso, gerar mais risco de distorções relevantes nas demonstrações do que em transações com partes não relacionadas. Nesse sentido, partes relacionadas inclui, aí uma é correta e 4 são falsas. E aí você vai ter que justificar qual é a correta, na sua opinião, tá? Depois a gente vai ver se vocês acertaram ou não, tá? A 6, tá? Também é uma questão de concurso. A partir de 2008, com a edição de novas normas contábeis, houve maior exigência quanto à divulgação de informações em notas explicativas, inclusive em relação às transações com partes relacionadas, aquilo que a Luana questionou e a gente comentou. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, uma dessas alternativas aqui é correta e 4 são falsas. Então, além de marcar que você acha que é verdadeira, justificar o motivo, se é a lei, se é um princípio contábil, então justificar porque uma delas é a certa, na sua opinião. É a certa, né? E, por fim, a questão 7 traz um estudo de caso.
A empresa Los Hermanos é uma sociedade limitada. O quadro societário da mesma é composto por 5 irmãos e mais uma sócia. Então, aqui tem as participações, né? Dos irmãos, 50, 12, 12, 12, 12, e a sócia 2 para fechar os 100%. Ocorre que os mesmos irmãos, esses 5, fazem parte de um grupo de hospitais aos quais a empresa Los Hermanos vende produtos. Esses hospitais são empresa sociedade anônima e apenas um desses irmãos faz parte da diretoria desses hospitais, sendo que todos têm participação societária nos hospitais. A empresa Los Hermanos também vende produtos para outras empresas, então os hospitais não são os únicos que ela vende produtos. A dúvida é, ou melhor, duas dúvidas, né? A empresa Los Hermanos precisa considerar como partes relacionadas às vendas aos hospitais, tendo em vista que a empresa não é controlada nem coligada dos mesmos, apenas os sócios têm participação em ambos? Então, ela precisa considerar ou não? E justificar por que se é sim ou por que é não. E a letra B da 7, as partes relacionadas são válidas somente para coligadas controladas? Sim ou não? E justifique. Claro que a resposta da B está inteiramente relacionada com a A, dependendo da opinião de cada aluno. O que vai acontecer com essas 7 questões aqui? Tá? Essas 7 questões vocês vão fazer de imediato, assim que a gente terminar aqui o vídeo da aula de hoje, essa aula online, e na semana que vem, na aula semana que vem, cada um de vocês vai apresentar a resposta dessas questões ao vivo, falando em vídeo bonitinho para o tio Ali assistir aqui. Lembrando que, depois de uma decisão, e não é decisão de volta às aulas, foi decisão da minha equipe, essas 7 questões serão a atividade prática de 20% que falta no grau A. Então, vocês fizeram aquela lá de investimentos, que a gente comentou, e a outra de 20% são essas 7 questões. Então, o que é que acontece? No Moodle já está aberto para vocês postarem essas respostas, pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser à mão, tá? Até o meio-dia da próxima segunda-feira. Então, dia 3 de maio, segunda-feira, ao meio-dia. Por que meio-dia? Porque depois na aula a gente vai comentar, então vocês vão ter que postar antes, tá? Então, cada aluno vai postar a sua resposta nessas 7 questões. Porém, a apresentação será em grupos. E, para isso, aqueles números que eu estou compartilhando agora são os grupos que vocês formarão. Vocês são 32 alunos. Tem 7 questões mais 8 respostas, porque eu dividi as 7 aqui em 7B e 7A. Então, por exemplo, questão 1. Quem vai ser o grupo da questão 1? Ó, Karina Trentin, Daiane Baldiceira, Jocelane Aparecida Olimpires e a nossa Luana da Silva Bertol. A questão 7, letra B da questão 7, para exemplo, ó. Débora Spadini, Gilvan Guerra Carijo, Karen Cordeiro Marinello e o William Roesk, e assim por diante. Então, cada aluno, tá, vai procurar seu quarteto aí, e na segunda que vem, na apresentação verbal, os 4 alunos vão argumentar sobre a resposta que chegaram em comum acordo. Então, assim, pessoal, vocês vão ter que chegar em comum acordo, os 4 de cada grupo. Então, vocês podem postar lá individualmente no Moodle, tá? Para eu ter a prova material que vocês postaram, mas vocês vão ter que chegar na mesma resposta. Se alguém divergir e não aceitar a resposta do grupo, não chegar num senso comum, beleza, no dia da apresentação, segunda-feira, a gente vai debater e escutar a opinião das 2 possibilidades. Mas a ideia é que os 4 de cada questão cheguem num argumento comum.
Claro, não é regra, tá, pessoal? Como eu falei, ciência social. Mas tentar chegar o máximo possível dentro do conceito que cada questão está pedindo, tá? Tio Ali, mas e se eu não puder entrar na aula semana que vem, se meu cachorro comer a internet, se a panela queimar no fogo e eu tiver que ir lá desligar a panela? Bom, aí fica a critério, tá? Do líder do grupo lá, dizer se o aluno participou ou não, mesmo não estando ao vivo na semana que vem. O importante é que cada um vai ter que postar até o meio-dia da segunda-feira que vem a sua resposta de forma individual. O consenso no grupo é na apresentação da segunda-feira que vem. Lembrando que é 20% no grau A, ou seja, mais 2 pontos. Então, quem já tem 3, se for bem, terá já 5 pontos no grau A. Então, na Ativari só vai brincar depois. Sobre essas perguntas, sobre os grupos, alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Sim, o grupo é só para aquela questão específica ou para todas? Cada um, Letícia, vai postar todas as respostas, mas o grupo só vai apresentar aquela questão que está ali na divisão. Beleza. Por exemplo, a Letícia da Silva, junto com a Larissa Sadovinic, com a Jaqueline Marostica e com o Edmar, é a questão 5. Mais alguém? Tu quis ferrar com as gurias, né, professor? Eu fiz um sorteio, aquele sorteio randômico na HP, tá? Então, eu botei ali os números de vocês, apertei o randômico, a HP calculou e eu separei ali no Excel. Então, não tenho culpa, não escolhi os grupos, foi a HP. Coitada das gurias, acho que nenhuma delas me conhece, meu. Tu foi me colocar, fazer trabalho com elas. Tu é exterminador, meu. Tudo bem, assim que é a vida, né? Professor, a gente se conhece no trabalho. Eu não entendi se é para postar todas as respostas ou só a minha questão. Individualmente, todas as respostas lá no Moodle até o meio-dia do dia 3 de maio, próxima segunda-feira. A apresentação verbal do grupo só da questão, Joyce. Entendeu? Oi, alô? Entendi. Ah, tá. É a Joyce, né? Isso. Ah, não, é que tu tá diferente na imagem. Mas ali, tu disse para nós justificar, então, enviou o arquivo com todas as respostas, mais justificativas, isso? Isso aí. Então, assim, são duas coisas. Postar no Moodle todas as respostas com as justificativas. E, verbal, o grupo se concentra só na sua questão e na sua justificativa. Beleza? E, bom, vocês têm os contatos de todos ali no grupo de WhatsApp da disciplina, então, se quiserem criar grupo, se querem conversar aí, né, vocês podem criar até uma conversa online aí no WhatsApp, no Teams aí, fique à vontade. É importante que semana que vem eu quero que todos os 32 alunos participem, não é só um falar pelo grupo, tá? Eu vou questionar todos do grupo, então, por isso que a ideia de chegar num consenso facilita os questionamentos, a resposta aos questionamentos do tio Ali, tá? Mas não estou obrigando a chegar no questionamento, porque a gente sabe que isso é uma ciência social. Certo? Lisandra Giuriati, tu tá aí? Sim. Tu conhece a Débora Luiza Ertel? Só da aula. Conhece a Catiele Machado? Também da aula só. E a Josi Dias Oestraich, conhece? De aula também só. Então, vais conhecer mais profundamente, porque todas elas, mais você, vão apresentar a questão 4 na semana que vem. Certo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa atividade prática, assim, no sentido de postagem e apresentação? Porque depois, vocês é que vão tirar as dúvidas de vocês. Claro que vocês podem consultar o tio Ali informalmente ali, tá?
Talvez eu não dê a resposta para vocês, mas eu posso dar uma orientação de como vocês vão escolher a justificativa, principalmente, tá? Mas, sim, eu não tenho medo de apresentar as opiniões de vocês. Aquilo que eu falei, a gente cresce profissionalmente discutindo e defendendo a nossa ideia, que pode estar errada ou incorreta, mas também pode estar certa, tá? Então, é aqui que a gente discute, é aqui que a gente aprende, né, a subsidiar as informações que a gente vai defender, tá? Ninguém, né, nasce sabendo, a gente vai construindo esse aprendizado, tanto na vida acadêmica, como na vida profissional e também, claro, na vida familiar. Mais alguma coisa sobre essa atividade prática? Com isso, tá, pessoal, a gente vai fechar a atividade prática, então vai ser aquela D20 que a gente já fez, essa D20, e aí, no dia 10 de maio, temos a Ativari. Ativari, pessoal, posso falar da Ativari ou alguém tem alguma dúvida aí sobre essa atividade prática dessas questões? Deixa eu escolher uma pessoa para representar a turma aqui, vamos ver. Quem é que eu não escutei a voz? Débora Spadini, tudo bom, Spadini? O Spadini também, acho que foi verificar lá se a água está quente já ou não para o chimarrão. Aí, vamos escolher outra pessoa, então, aqui. Karen Cordeiro Marinello, tudo bem, Karen? Oi, professor, tudo certo? Tu vai representar toda a turma agora. Posso explicar Ativari ou tem questionamento sobre essa atividade prática? Por mim, sim, eu já estava respondendo as questões. Tá, não, então tá, por ti e por toda a turma. Tu foi a porta-voz, muito obrigado. De nada. Bom, pessoal, atividade prática. Ativari. Então, Ativari, para quem não sabe, é a abreviatura de atividade remota, tá? Atividade avaliativa remota. Fui eu que criei, já tinha esquecido. Esse nome aí de Ativari, tá? Então, equivale à prova, só que como ela é remota, eu não posso dizer que é prova, segundo a FTEC. Então, eu tenho que dizer que é uma atividade avaliativa à distância, tá? Então, ela vai ter 10 questões, tá? Quase todas de marcar, envolvendo os nossos assuntos, que a gente já viu, de governança corporativa, de transações de partes relacionadas e lá do investimentos, né? Registro de investimentos permanentes, que a gente viu lá de controlada, coligada, entre outros. São esses 3 assuntos, 10 questões. A grande maioria teórica, então vocês vão poder, lógico, consultar o material, consultar algum livro, já que vai ser remota essa avaliação. E na semana que vem, no dia 3, eu já quero disponibilizar ela, e vocês vão ter uma semana para preencher e postar até o dia 10, que é o dia da avaliação, no Moodle, tá? Então, é isso aí. Então, a gente já tem um trabalho para a semana que vem, já disponível, e a Ativari, que eu quero largar, se a minha equipe trabalhar bem, até no fim da semana, às 4 da manhã, né, Edmar? A gente pode estar largando essa Ativari. Se não, segunda-feira, com certeza, já vai estar disponível, vocês terão mais uma semana para responder essas 10 questões aí. E, com isso, chegaremos à metade da disciplina, grau A fechado, né, à distância. Bom, pessoal, de maneira geral, alguém mais tem dúvida aí sobre a disciplina Contabilidade Avançada? Nada? Beleza. Então, vou pausar a gravação, terminar a gravação.